eu acompanho já o seu trabalho há um bom tempo. Acredito que nós nos conhecemos, se eu não me engano, que eu conversei com você a primeira vez foi 2019, no começo do ano, quando eu fui no evento da Samana em Porto Alegre, num hotel, e a gente acabou se encontrando lá. Foi a primeira vez que eu tive um contato com você. Mas eu sei que você foi uma das professoras precursoras também a utilizar a intradermoterapia pressurizada. Eu queria que você falasse um pouco como você teve esse contato com a pressurizada, quais são as dificuldades aí que os profissionais ainda têm. Pressurizada dá o mesmo resultado que o injetável com agulha. Como que você tem lidado com isso? Sim, eu fui uma das pioneiras, né? Tiveram outras também, mas o que é muito interessante, né? Eu fui uma das pioneiras que começou a fazer o estudo dessas canetas depois que elas já tinham registro na Anvisa aqui no Brasil, né? Eu comecei, inclusive, com aquela primeirinha de primeira geração, a Comfortin, né? Cara, demais! Nossa, eu brinco que eu falo que ela precisava de o calibrador dela era tipo um macaco de carro, né? Sim. A gente dava um disparo, desmontava ela toda, colocava no macaco, calibrava e aí voltava novamente, né? E assim, passei muitos perrengues com ela também, né? Imagina. E aí, claro que muito rapidamente tudo isso daí foi evoluindo, né? Porque, na verdade, Heitor, a pressurizada ela começou nos anos 50, né? Sim. Ela foi solicitada pelo exército americano para a comunidade, né, para o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que eles desenvolvessem uma injeção que fosse sob pressão para fazer imunização em massa. Sim. Né? E a partir daí, isso daí foi evoluindo. Houve realmente uma época que ela foi até proibida porque eles usavam aquele bico único, então havia uma transmissão ali também, cruzada, né? E aí isso daí foi evoluindo. E mais ou menos em 2012, ela foi aprovada pelo FDA com os bicos descartáveis e aí ela começou a evoluir, né? Então aí ela passou, inclusive, pela Odonto, que já utilizava a pressurização para fazer bloqueio anestésico. E em 2018 ela chegou com a Comfortin, que era da Odonto, entrou na estética. Okay. Tá? A partir daí, então, a gente teve aí um ano praticamente só com essa e depois começaram a vir as outras de segunda, terceira geração. Mas eu fui muito privilegiada porque eu tive a oportunidade, né, de fazer estudos realmente reais, né? E quando a gente começou a entender esse mercado, que isso realmente funcionava, né? Na verdade, começamos a fazer com testes clínicos e começamos a ver que ela funcionava tão bem quanto a agulha para determinados procedimentos, como, por exemplo, mesoterapia de gordura corporal, flacidez, né? Aí, nesse momento, a Cosmobilt, doutora Fernanda Sanches, que você conhece, também uma visionária. Demais. Incrível, né? Inclusive, já está convidada, viu, doutora Fernanda? Isso aí, parceiraça da nossa vida aí, né? Ela decidiu investir em estudos científicos em cima da pressurização. Sim. E aí, ela reuniu vários especialistas, né, um de cada área, e eu fui, como a biomédica, eu fui a primeira biomédica esteta brasileira a fazer todos os testes clínicos em cadáver fresco com a pressurizada. Estados Unidos, exatamente, né? Exatamente. Com o professor, o doutor Alex exatamente, Souza. Sob a supervisão do médico, né? Ele é americano, brasileiro, doutor Alex, onde ele nos acompanhou, né? Acompanhou toda a nossa equipe e nós fizemos lá tudo o que a gente fazia aqui, né? Empiricamente, né? Foi confirmado. Para confirmar, porque eu fazia as aplicações e ele dissecava. Então, a gente conseguiu ver ali, né, profundidade, se realmente entrava, quanto de ativo, qual era a pressão, enfim. Porque tinha muito essas dúvidas, Sim, né? tinha essas dúvidas. E algumas coisas, inclusive, eu mudei na minha metodologia, né? Que às vezes a gente falava assim, tem que ser nessa angulação, não tem que ser na outra. Então, muitas coisas a gente comprovou que era mito,
não. Exatamente. Tanto faz fazer assim ou assim, a entrega será a mesma. E a gente viu também que algumas outras coisas não funcionavam tão bem, que tinha que ser diferenciado. Sim. Então foi assim, foi indescritível, né? Essa oportunidade que eu tive. Essa experiência, né? De ter sido essa pioneira. E somos até hoje, né? Porque ainda não tivemos um segundo estudo desse daí, de outra iniciativa. Então isso me deu uma bagagem assim muito grande. E teve aquele em São Paulo também no ano passado, sim, né? Sim, tivemos mais um, exato, mais um em São Paulo também, que foi riquíssimo. Riquíssimo, eu lembro até, você estava fazendo os testes até na estética íntima. Exato, foi fizemos o de estética íntima, né? O qual a gente não tinha feito nos Estados Unidos. Sim. Então aí houve assim, né, essa confirmação, né? E aí a gente trabalha agora assim com uma cientificidade muito grande em cima da pressurização. Voltando à sua pergunta, né? Eu sempre penso, com essas experiências, né? Hoje em dia, no ano de 2022, eu tenho aproximadamente 10 mil horas de prática em injetáveis. Certo. Então eu tenho assim um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho bastante, né, gente? Para te dizer o seguinte, né? Os profissionais não devem ser limitados a somente uma técnica, porque você pode associar uma técnica com a outra. Sim. Né? Então, eu consigo fazer muitas coisas com a pressurizada? Sim. Um profissional que não trabalha com agulhas, ele vai fazer muitos procedimentos com a pressurização, excelentes procedimentos. Tem coisas específicas que ele não vai conseguir fazer, que ele vai ter que utilizar a técnica com agulhas ou até com cânulas. Tá? Claro. E da mesma forma, tem técnicas que você não consegue fazer com agulhas, não consegue fazer com cânulas, mas às vezes com a pressurizada você tem mais precisão. Então, atualmente, a minha recomendação como educadora e até como profissional, né, atualizada do mercado você deve se especializar no que você mais gosta, mas não feche o seu caminho. Tenha conhecimento, né, de outras técnicas, porque você pode associar, né?